Olá, seja muito bem-vindo. Aqui quem fala é o Vinícius Tavares. Hoje eu sou especialista em consórcio e planejamento financeiro. Se você caiu nesse vídeo, significa que você está interessado em descobrir como que funciona o consórcio como investimento, que é a alavancagem financeira com a carta de crédito, onde você entra num grupo de consórcio, aguarda a sua contemplação, contemplou, vende a carta e tem lucro nessa operação, lucros até mesmo muito altos. Nesse vídeo eu vou te explicar tudo como funciona, do começo até o final, como que funciona a parte da venda da carta, quais são as melhores administradoras e quanto que você pode lucrar. Tá? Só para você conhecer um pouco da minha trajetória, eu trabalhei nos maiores escritórios de consórcio, trabalho com consórcio desde 2021, e dentro desses escritórios eu trabalhava na parte de mídia, na parte de marketing. E aí eu sempre vi vários clientes contemplando. Às vezes eu contemplava o mesmo cliente várias vezes dentro de um ano. Fiquei pensando, cara, o que esse cara faz de diferente para ele ser contemplado, para ele poder sair mais de uma vez, para ele já fizemos um vídeo, já fizemos um marketing dele sendo contemplado, já estamos fazendo outro marketing dele sendo contemplado de novo. E eu descobri que eles fazem uma gestão de pré-contemplação que é muito assertiva e que funciona e que contempla, por isso eles conseguem ter êxito em ter uma contemplação mais rápida. Eu desenvolvi um método exclusivo, que é o método da engenharia da contemplação, que quem entra, quem é cliente aqui da VT Investimentos, que é minha corretora, já conta com essa assessoria completa, de pré e pós-contemplação, até mesmo a parte da venda da carta. Então, sem mais enrolação, vamos lá para o vídeo. Para você entender como que funciona, por que essa operação dá lucro, a gente precisa entender qual que é o cenário do financiamento imobiliário atual. Porque a gente faz a carta de crédito como investimento, principalmente com consórcio imobiliário. Você tem noção hoje que se você financiar um imóvel, você vai pagar 3 para o banco? A carta de crédito ela já não tem juros. Então, se você faz um consórcio, de 400 mil, por exemplo, no financiamento você pagaria 1.200.000 reais, enquanto no consórcio você pagaria só uma taxa de administração de mais ou menos 88 mil. Mas eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo, uma reportagem que vai ilustrar muito bem como que funciona toda essa operação de financiamento imobiliário. Porque só tem 3 formas de você comprar imóvel. A primeira forma de você comprar um imóvel é à vista. Você junta todo o recurso que você tem, vai lá e paga o imóvel à vista. Essa não é uma opção muito inteligente, na minha opinião. A segunda forma é através do financiamento imobiliário. Hoje, o financiamento imobiliário conta com taxas de juros muito altas. E eu vou mostrar aqui para vocês como que ficaria para você financiar um imóvel. E também temos a parte de comprar com a carta de crédito, onde não tem juros. Mas dá uma olhadinha aqui nesse vídeo. Da taxa básica de juros são sentidos no aumento da prestação mensal e a Giane Guerra nos conta aí de quanto vai ser esse impacto, Giane. Oi, Dani, já está sendo. Para ter uma ideia, taxa de juros Selic, que é o Banco Central que define, e ele usa ela para controlar a inflação, estava em 2% no início do ano passado. De lá para cá, ela subiu para 9,25%. Isso mexe em todas as operações de crédito, mesmo o financiamento imobiliário, que tem um juro baixo, só que ele incide em cima de um valor alto, que é a prestação, que é um imóvel, e durante muito tempo o brasileiro ele financia imóveis por décadas, então ele tem um efeito bastante forte. Vamos entender, quando a taxa de juro, referência da economia, estava em 2%, a taxa de financiamento imobiliário, em média, o custo dele estava em 7,5%, segundo a Associação Brasileira de Planejamento Financeiro. Agora que a Selic subiu... Nesse vídeo aqui, ela fala que a taxa Selic estava 9,25%. Só para vocês terem uma noção, no momento que eu gravo esse vídeo, a Selic ela está um pouco mais alta. Hoje ela está 14,5% ao ano. Então o cenário de juros ainda está pior do que quando foi feita essa reportagem, tá? 0,25%, o financiamento imobiliário subiu menos do que a Selic, mas com uma diferença bastante grande na prestação, subiu para 11%. Para ter uma ideia, na parcela do financiamento, qual é o efeito disso? Considerando que o valor financiado seja de 400 mil reais... Se financiar 400 mil reais... Dá uma diferença de R$ 1.500 por mês, Dani. Por mês. A parcela subiria de R$ 3.000 para R$ 4.500, segundo a Associação de Planejamento Financeiro. E o impacto disso no valor final do imóvel, Quando a gente soma tudo que a gente pagou, a entrada e mais tudo que foi financiado. Seria o pagamento do imóvel de R$ 1.200.000. Então, hoje, o financiamento
não é novidade para ninguém a respeito dessa taxa de juros que é extremamente alta, tá? Então, o que ela falou aqui no vídeo? Se você financiar um imóvel de R$400 mil, no final você vai pagar 1,2 milhão de custo efetivo total. Então, você está comprando um imóvel e está pagando 3 imóveis para o banco, tá? Enquanto no consórcio, os mesmos R$400 mil, você pagaria uma taxa de mais ou menos 22%, que daria 488 mil de custo efetivo total. Você acha melhor comprar no financiamento ou no consórcio? O que ficaria melhor para você? O que você acha que compensa mais? Agora, vamos supor que você faça aqui comigo um crédito de 400 mil. Você fez aqui comigo 400 mil reais, certo? Esses 400 mil, vamos supor que você está pagando uma parcela de R$1.500 por mês. Você pagou lá 10 meses, falou, Vinícius, estou pagando aqui meu consórcio certinho, levou 10 meses, você tirou 15 mil reais do bolso. Eu vou e ligo para você e falo, olha fulano, você tirou 15 mil reais do bolso, você me venderia essa sua carta de 400 mil reais por 80 mil? Eu compraria essa carta de você por 80 mil. Você chega a olhar e falar, pô, mas por que isso compensa? Como que eu investi 15 mil e vou lucrar aqui mais de 65 mil reais só nessa operação dentro de 10 meses? Como que isso funciona? Só para explicar para você. Essa sua carta que eu compro ela por 20% do valor do crédito, no caso 20% de 400 mil é esses 80 mil reais, eu revendo ela depois. Revendo ela por mais ou menos 30%, 35%, 40%, depende muito da cotação do mercado. Mas vamos lá, eu comprei essa sua carta de 400 mil aqui por 80 mil e anunciei ela no mercado por 120 mil. 120 mil. E aí vem o cliente que está apressado, ele precisa comprar o imóvel para ontem. Ele acha uma oportunidade ou então ele tem a necessidade de comprar um imóvel para ontem. Vou contar para você um exemplo de um cliente meu que não podia esperar ser contemplado, que ele precisava do dinheiro para ontem. O meu cliente, ele tem uma oficina de lanternagem. Nessa oficina ele já estava perdendo muito negócio porque ele precisava expandir, perdia muito negócio de cliente chegava, ele já estava com a oficina cheia. Ah, você não consegue resolver? Pô, consigo, mas vou entregar daqui 15, 20 dias. E ele tinha que expandir a oficina e já tinha um terreno do lado vazio, já tinha até feito proposta, mas não conseguiu comprar, até que o dono resolveu vender esse terreno. Falou, olha, vou vender aqui o terreno, vou te dar a preferência de compra, eu sei que você quer comprar aqui o terreno para poder expandir sua oficina. Nesse caso, esse cliente ele não podia esperar a contemplação dele sair, ele não podia entrar em um consórcio e ir pagando a parcelinha até contemplar. E ele também não queria financiar os 400 mil reais para pagar 1,2 milhão para o banco. E aí eu cheguei para ele com essa carta contemplada de 400 mil e falei, olha, você me paga 120 mil de entrada aqui nessa carta, você vai pagar os 120 mil de entrada mais os 22% da taxa de administração. Lembra da taxa de administração? É 488 mil reais de taxa de administração, que fica o custo efetivo total. Tá? Você está pagando 120 mil mais os 488 mil aqui do imóvel. O imóvel vai sair para você por 608 mil reais. Esse vai ser o custo do imóvel, mais correções, tá? E ainda compensou muito mais para ele me pagar essa entrada do que ele vir aqui para o financiamento. Porque se ele fosse financiar, ele ia pagar 1 milhão e 200 mil reais de custo efetivo total lá para o banco. Então, ele economiza. Você que é o cliente investidor, que é o cliente que entrou aqui no consórcio, fez a programação do seu crédito, você ganha dinheiro porque você vai vender sua carta para mim por 80 mil. E eu ganho dinheiro porque eu faço toda essa intermediação. Então, todo mundo ganha aqui nessa operação. É assim que funciona esse consórcio para investimento. Vamos trazer agora os valores reais de uma proposta de 500 mil. Vamos trazer aqui, hoje,
A administradora Servopa. A Servopa, ela é a administradora de crédito, ela é como se fosse o banco. Eu, Vinícius Tavares, sou o corretor, tá? A Servopa, só para vocês conhecerem um pouco mais dela, ela tem mais de 70 anos de mercado. Ela é uma administradora muito sólida, foi fundada em 1955, lá em Curitiba. Hoje, ela é a número 1 no ranking Banco Central, principalmente para consórcio imobiliário, tá? Auditada, fiscalizada pelo Bacen, 100% segura. Além disso, ela possui o selo da ABAC, que é a Associação Brasileira das Administradoras de Consórcio, que é como se fosse um selo de qualidade que só as melhores administradoras têm, tá bom? Então, por que eu trago a Servopa no consórcio como investimento? O primeiro benefício dela aqui, o primeiro diferencial dela, ela permite você pagar metade da parcela até a contemplação. Então, para você que é o cliente investidor, compensa muito. Porque é como se você comprasse essa caneta aqui por 50, contemplou ela vale 100. Então você consegue pagar parcelas mais baixas para alavancar créditos mais altos, tá bom? Além disso, ela permite a gente usar 30% do crédito como lance, que é um lance embutido, e não tem juros. O maior benefício de você fazer um consórcio é você não pagar juros, tá? Já vou explicar melhor como é que funciona esse lance embutido. Agora, deixa eu só abrir aqui agora essa tabelinha. Nessa tabela a gente tem créditos aqui que vão de R$500 mil até R$1 milhão. Um crédito de R$500 mil na Servopa hoje tem uma parcela de R$1.458, tá? Então, essa é a meia parcela que você paga até contemplar. A sua parcela só vem para esse valor após a contemplação. Quais são as regras do grupo da Servopa para você ser contemplado? Então, vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de você acompanhar. Todo mês você vai participar de um sorteio. Você vai participar de um sorteio. Tá aqui, sorteio. Então, só deixa eu mostrar aqui para você de novo. Que o consórcio, ele sempre vai ter 2 cenários. Eu vou colocar esses 2 cenários para vocês aqui agora, tá? O primeiro cenário é antes da contemplação. Antes de você ser contemplado. Esse é o primeiro cenário. Deixa eu apagar aqui. Antes da contemplação. Deixa eu só... Tá aqui. Antes da contemplação. E tem o cenário após a contemplação. Igual antes de Cristo e depois de Cristo. Sempre tem esses 2 cenários, tá? Então, antes de você ser contemplado, a gente vai fazer a contratação aqui de um crédito de R$500 mil, pagando uma parcela de 1.400, deixa eu apagar aqui, R$1.458,33. Todo mês, aqui na Servopa, que é o crédito de R$500 mil, parcela de 1.458,33. Todo mês aqui na Servopa você vai participar de um sorteio, tá? O sorteio, ele é pela Loteria Federal. Então, assim que você fecha o seu contrato, você tem o seu grupo, você tem a sua cota, saindo sua cota no sorteio, você vai pegar o crédito cheio. Então, eu vou puxar aqui agora uma setinha, tá? Vou colocar bem aqui, ó, essa setinha, e vou escrever bem aqui, sorteio. Aqui no sorteio, não abate nada do seu crédito. Então, nesse caso, você pegaria R$500 mil, venderia essa carta para mim por R$100 mil. Vinícius, por que R$100 mil? Porque eu compro a carta por 20% do valor. Então, 20% de 500 mil vezes 20%, R$100 mil, ok? Vinícius, paguei uma parcela de 1.458. Eu vou vender minha carta por R$100 mil, R$100 mil se for no sorteio. Vinícius, paguei 10 parcelas de 1.458. Tirei R$14 mil do bolso. R$14.500 do bolso. Vou vender minha carta por R$100 mil no sorteio. Você vende sua carta por R$100 mil, tá? Não tem jeitinho consórcio. É Loteria Federal para sair no sorteio. Não tem jeito, tá? Além do sorteio, vou voltar aqui para a tela. Além do sorteio, você pode participar aqui do lance fixo.
Esse lance fixo é aquele lance que estava bem aqui atrás, que é o lance dos 30%, que a gente pode usar do crédito para poder pleitear sua contemplação mais rápido. Então, além do sorteio, você vai participar do lance fixo de 30%. Então, se você tirar aqui 30%, menos 30%, opa, deixa eu compartilhar aqui, menos 30%, puxando outra setinha aqui, lance fixo. A sua contemplação não vai liberar 500 mil, vai liberar 350 mil. Quanto que você vende a carta? 70 mil reais. Liquidez imediata. Contemplou, você vende a carta na mesma hora, no mesmo dia. Tá? Então, contemplou 350 mil, você vai vender a carta por 70 mil. Deixa eu só puxar um pouco mais para cá. Aqui, ó, 70 mil no Pix. Vinícius, paguei uma parcela de R$ 1.458. Vou vender minha carta por 70 mil? Vai vender sua carta por 70 mil. Paguei 10 parcelas, tirei 14 mil do bolso, vai vender por 70 mil? No lance embutido você vende por 70 mil reais, tá? Então, é assim que funciona a parte do sorteio e do lance embutido. Isso é o que está aqui, ó, na regra do grupo. Isso não estou inventando, tá bom? Então, além dessas duas possibilidades, sorteio e lance fixo, tem aqui o lance livre. O lance livre, ele é igual ao leilão. Quem paga mais contempla. Como a taxa Selic está muito alta, o juros está muito alto, quem está capitalizado está vindo para o consórcio e está ofertando lances muito altos. Então, para você contemplar no lance livre, você tem que descapitalizar muito recurso. Para quem é cliente e investidor, a gente não trabalha nessa possibilidade. A gente fica aqui no sorteio e no lance fixo. Aqui é igual ao box. É o peso leve, o peso médio, o peso pesado. O peso leve é o sorteio, o peso médio é o lance fixo, o peso pesado é o lance livre. Tem que estar aguentando já a porrada do Mike Tyson para contemplar aqui no lance livre. Quem é investidor, como eu falei, a gente não trabalha nessa possibilidade. Tá, Vinícius, entendi. E qual, afinal, todo mundo do grupo pode ofertar esse lance de 30%? Sim, todo mundo do grupo pode ofertar, mas não é todo mundo do grupo que oferta. Lembra que eu falei para você que eu tenho um método da engenharia da contemplação? Por quê? Aqui no meu escritório, todos os meus clientes, eles participam todo mês do sorteio, todos os meses eles participam do sorteio e também participam desse lance fixo de 30%. Só que o grande acelerador de contemplação não depende de mim e não depende da Servopa, depende somente do cliente pagar em dias. Eu vou te mostrar o que está aqui na regra do grupo agora. Aqui na regra do grupo, ó, tá escrito bem, tá até deslocado dessas outras categorias. É o lance fidelidade. Lance fidelidade só será permitido mediante o pagamento de 12 parcelas consecutivas até o vencimento. Ou seja, se você for o cliente fiel, o cliente que paga em dias, o cliente que não atrasa, o cliente que está sempre ali honrando com o seu consórcio em dias, a partir do 12º mês, inclusive eu tenho alguns grupos que são exclusivos para investidores que têm um lance fidelidade com 6, com 12 e com 18 meses. Então, pagou 6 meses sem atrasar nenhuma, você vai participar do sorteio, vai participar do lance fixo, vai participar do lance fidelidade com 6 meses. Entrou em um grupo, pagou 1 ano, sorteio, lance fixo, fidelidade 6 meses, fidelidade 12 meses. Pagou 1 ano, e pagou 1 ano e meio, deu 18 meses. 1 ano e 6 meses, deu 18 meses. Sorteio, lance fidelidade com 6 meses, lance fixo, lance fidelidade 12 meses, lance fidelidade 18 meses, que é onde a maior parte dos clientes contemplam. Então, depende de mim contemplar seu consórcio? Não, depende só de você pagar seu consórcio em dias. Então, quer dizer que se eu pagar aqui 36 meses, vamos fazer, deixa eu abrir aqui agora a calculadora, só puxar aqui. Aqui, ó. Vinícius, então quer dizer que se eu pagar 36 meses de R$ 1.458, vou ter tirado 52 mil reais do bolso de forma parcelada, isso em 3 anos, e vou vender minha carta por no mínimo 70 mil reais se for no lance? Exatamente isso. Essa é a modalidade de investimento, é assim que você tem lucro, é assim que você ganha dinheiro. Olha só o caso daqui do cliente Eduardo, deixa eu abrir aqui para vocês acompanharem. Olha só aqui o caso do cliente Eduardo, para vocês verem como que funciona. Ó, ele investiu 31 mil, saiu com 156 mil no Pix, na mesma hora. E depois, o que você fez? Fechado mais 2 cartas. Fala, gente, estou aqui com o Eduardo, cliente aqui do escritório. Fez um consórcio com a gente, pagou 17 parcelas e foi contemplado. Ele pagava uma parcelinha aqui, ó, de 650 mil
a parcela de R$ 1.785. Olha o total que ele tirou do bolso, R$ 31.270,23. E vendeu a carta, vendeu? Vendido. Recebeu o Pix na mesma hora? Agora, Vendeu por quanto? R$156 mil. 156 mil reais. Ele investiu 31 mil, saiu com 156 mil no Pix, na mesma hora. E depois, o que você fez? Fechado mais 2 cartas. Gente, esse é o consórcio como investimento, alavancagem financeira com a carta de... Então, gente, igual o Eduardo, ele veio aqui no escritório, confiou no nosso trabalho, contemplou e vendeu a carta contemplada. Assim como o Eduardo tem dezenas e dezenas de clientes. Então, não perca tempo. Fale agora com o consultor, marque uma reunião para ele fazer uma simulação personalizada baseada no seu perfil de investimento. Escolher o melhor grupo, a melhor cota. Pode marcar uma reunião diretamente comigo, vai ser um prazer te atender. Viu? Então, já compartilha esse vídeo também com o pessoal que tem que descobrir essa possibilidade de investimento e eu aguardo vocês aqui na minha reunião. Um abraço.